Salve camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é: a culpa não é de Janja. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Se preferir, o Pix está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Camaradas, note, desde a carta mandada pelo advogado Cacai, né, a carta pública, está explodindo um debate cada vez mais sobre a participação da primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, no governo Lula, e explodiu os comentários de pessoas atribuindo o isolamento do presidente, a falta de diálogo do presidente, a falta de presença de Lula no Congresso, a confusão no governo, a Janja, né? Com histórias, inclusive, de que o Lula só faz reuniões com deputados, com senadores, com atores da política institucional burguesa, quando a Janja está viajando. Eu adianto para vocês que o título desse vídeo é um pouco clickbait, né? Eu odeio fazer clickbait, mas quando eu faço, eu aviso logo no começo do vídeo, né? O título desse vídeo é um pouco clickbait. Porque, veja, eu não acho que a culpa é da Janja. Eu acho que esses comentários, eles têm um desvio politicista complicado e que servem para esconder o que é central. Vamos lá que eu vou tentar explicar em detalhes aqui para você. Vamos começar remetendo ao passado. O golpe contra a presidenta Dilma foi muito explicado na chave de que o golpe aconteceu porque os deputados e senadores são machistas, então foi um golpe misógino, e o golpe aconteceu porque a presidenta Dilma não sabia negociar, porque a presidenta Dilma não tinha traquejo, não conversava, não recebia, não ia para o churrasco com os deputados e senadores, não almoçava com eles, não conversava e por aí vai. Versão, inclusive reforçada pelo senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que no livro lançado pela Boitempo, A Verdade Vencerá, se não me falha a memória, o Mauro Lopes editou o livro, né? E aí o Lula fala isso, né? Na entrevista que ele deu para o Maringoni em Companhia Limitada, né? Então, veja, essa versão, ela coloca como aspecto central algo que é secundário, que é, veja, existe a misoginia? Óbvio que sim. É óbvio que vários deputados, senadores, vários atores da política burguesa não lidavam muito bem com a ideia de receber ordens de uma mulher e de uma mulher, inclusive, ex-guerrilheira. Isso existia. Era uma questão de uma ser meio durona, meio... não gostava de ficar conversando merda com deputado e senador, falando de futebol, churrasco da família e por aí vai. Pode ser uma questão também, mas veja, a presidenta Dilma sofreu um golpe num contexto em que acabou o boom das commodities, né? Acabou o boom das commodities e que ela, o PT e Lula decidiram aplicar um ajuste fiscal, praticando um violento estelionato eleitoral, né? Depois de toda a campanha de 2014, colocaram o banqueiro Joaquim Levy, né, como ministro da Fazenda, o banqueiro do Bradesco, e inclusive o Lula na época defendia colocar como ministro da Fazenda o Trabuco, né, que era presidente do Bradesco. Aí o Trabuco fez: não, quero não, manda aí meu menino aí, meu menino aí. Aí foi o Joaquim Levy, ministro da Fazenda, praticou um ajuste fiscal violentíssimo que dobrou a taxa de desemprego em 10 meses, combinado com o efeito da Lava Jato. Então, assim, a taxa de desemprego disparou, os juros foi para as alturas. Na época, o Banco Central não era independente, a presidenta Dilma decidiu aumentar a taxa de juros. Houve uma explosão de desemprego, uma explosão de endividamento das famílias, houve um tarifaço, um aumento gigantesco do valor da gasolina, da conta de luz e tal. E aí, veja, não tem governo que sustente com isso não, viu? Não tem governo que num contexto em que a economia está em baixa por causa do boom das commodities, você tem uma pressão inflacionária por causa do tarifaço feito pelo governo, você tem um ajuste fiscal violento que joga a economia numa recessão e você tem a taxa de juros indo para as alturas. Então você tem desemprego crescente, endividamento das famílias crescente, derretimento do poder de compra dos salários por causa da inflação a partir do tarifaço e estagnação da atividade econômica de maneira geral. Veja, não tem governo que vá bem assim não. Não é que Dilma foi derrubada por causa do ajuste fiscal, é que o ajuste fiscal acabou com qualquer chance de resistir ao golpe. E a partir do momento que veio o ajuste fiscal, era impossível, veja, Lula fosse o presidente, se Lula tivesse aplicado a mesma política econômica, ele caía, porque não existe situação você imaginar que um governo cercado, quando estava o governo Dilma,
quando ela é vitoriosa na eleição de 2014, um governo cercado, mas com popularidade crescente, diga-se de passagem, né? Mas você tem um governo cercado, ou o governo decide matar sua base social aplicando um ajuste fiscal. Ninguém manteria aquele governo. Podia ser Fidel Castro presidente, podia ser Lenin, podia ser Maquiavel, podia ser Zeng Sun, podia ser meu amigo Jesus Cristo descesse e virasse presidente em 2015, aplicando um ajuste fiscal liderado pelo Joaquim Levy, qualquer governo ia às cordas, sabe? E aí, para não debater isso, qual foi a escolha estratégica do PT naquele momento? Foi dizer para a burguesia que não era necessário derrubar o governo do PT para aplicar um programa demandado ali pelo capital estrangeiro e pela grande burguesia interna, porque o PT poderia ele mesmo aplicar aquele programa. Essa foi a escolha estratégica. Isso está reconhecido, inclusive, num documento do PT, uma análise de resolução de conjuntura, né, do começo ali de 2016, de maio de 2016. Na época, o Rui Falcão era presidente do PT, e aí, inclusive, a tal autocrítica petista já veio. É que ela foi esquecida, mas ela já veio. E nesse documento oficial do PT, do Diretório Nacional do PT, está dito abertamente que no momento que veio a crise econômica, a crise política, o governo Dilma escolheu fazer um ajuste fiscal contra a classe trabalhadora para agradar o grande capital, na ideia de que assim o grande capital iria tirar o pé do acelerador do processo de impeachment, do golpe. E aí aconteceu justamente o contrário, o ajuste fiscal destruindo a base social e a popularidade, capacidade de mobilização em defesa do governo foi fundamental para a vitória do golpe. E aí, inclusive, bota esse documento aí na tela, Maxwell. Leiam, gente. Por favor, é o documento do PT. Não é João e Manuel que tá dizendo não, viu? Comunista, crítico ao lulismo, ao petismo. Não, é o documento oficial do PT. Documento oficial do PT. E aí, para não debater isso, se criou essa teoria, né? A Dilma não conversava, Dilma não bebia cerveja com os deputados, Dilma não ia para churrasco, por aí vai. E o Lula, inclusive, fez a mesma coisa. É falso. O Lula reforçou esse mito. Pois bem, veja, a situação hoje do presidente Lula, claro que pode ter alguma influência, mas é necessariamente secundária, terciária, quaternária, se essa palavra existe. O fato de que Lula não fica mais bebendo cerveja, conversando merda com o deputado, que Lula não fica recebendo o senador, que Lula não fica de bate-papo no telefone falando merda sobre o Corinthians, não sei... Tá, beleza, tudo certo. Mas a questão central é outra. Veja, o presidente Lula, quando ele assume seu primeiro governo, em 2003, o Lula, ele decide arquivar qualquer projeto reformista, qualquer enfrentamento ao neoliberalismo. Os primeiros 2 anos do governo são muito duros, um ajuste fiscal violento com o Palocci, mas a partir de 2005, em particular, conjugado com o boom das commodities, o crescimento assustador da demanda chinesa, o governo consegue uma folga fiscal impressionante pela explosão de exportações no Brasil, pela entrada de dólares, pela própria configuração que estava vivendo na época o capitalismo no seu âmbito mundial, em que o Brasil parou de ter problemas sistêmicos na sua balança de pagamentos, né? O Brasil conseguiu fazer gigantescas reservas internacionais, conseguiu ampliar a capacidade de investimento público sem fazer nenhuma reforma, né? Nenhuma reforma. Veja, o investimento público disparou, o gasto social disparou, o investimento em infraestrutura disparou, o gasto com ciência e tecnologia disparou, tudo aquilo necessário, mas tudo disparou sem fazer nenhuma reforma. Nenhuma mudancinha assim. Uma reforma tributária, uma reforma na conta de capitais, nada. Veja, o debate que deve se fazer sobre a questão do boom das commodities não é dizer que o governo Lula foi bom por causa do boom das commodities. Isso é um debate falso, simplista. Por quê? O boom das commodities, por exemplo, possibilitou o governo garantir aumentos significativos para o salário mínimo. Veja, outros governos poderiam não ter feito isso. Provavelmente, se o José Serra tivesse ganho a eleição, mesmo com o boom das commodities, o José Serra não garantiria o ganho real para o salário mínimo que o Lula garantiu, beleza? Isso é mérito do Lula, do PT, da equipe, por aí vai. Do mesmo jeito que o gasto social cresceu de maneira significativa, muito aquém, evidentemente, do gasto com juros e serviços da dívida pública, né, do Bolsa Banqueiro. Mas beleza, mas o gasto social cresceu, também sem fazer reforma nenhuma. Se fosse o José Serra, provavelmente isso não teria acontecido. Se fosse o José Serra, o presidente da República, não teria havido o Luz para Todos, por exemplo, que é um programa muito importante, o programa de cisternas no Nordeste, o Bolsa Família com a amplitude que teve, e tudo isso é mérito do Lula. Então, assim, não é que o boom das commodities garantiu
todas as conquistas do governo. O que o boom das commodities possibilitou foi ter essas conquistas sem confronto político. E possibilitou o governo criar um esquema de acomodação que era assim, chegava um sindicato docente, associações, não sei o que, cobrando o governo Lula reforma na educação. Lula precisa mudar isso, precisa mudar aquilo e tal. Aí o Lula olhava assim, pensava assim, porra, briga do caralho, né? Ou pra fazer isso aí que a galera quer, tem que brigar com os empresários do ensino privado, tem que brigar com o monopólio estrangeiro. Não, vou fazer essa porra não. Ó, toma aí, ó. Aumentou a verba da CAPES, cresceu 100% a verba do CNPq, bolsa para todo mundo, toma bolsa, toma-lhe bolsa, toma-lhe bolsa. Lula, o Brasil não produz microscópio eletrônico de alta definição, a gente precisa produzir nacionalmente. Aí Lula pensar, não, treta do caralho, confusão aí, vou pegar confusão com o monopólio imperialista da Alemanha, da Coreia do Sul, do Japão. Não, pô, toma aí, ó, dinheiro aqui, ó, bolsa importação de microscópio. Então, assim, ao invés de fazer um enfrentamento, de fazer reformas, de mudar marco de regulação de política pública e tal, não, pô, não, toma aqui, ó, pá, dinheiro, política pública, dinheiro. Aí chega o povo do cinema, da cultura, Lula, o cinema brasileiro tá dominado por Hollywood, as empresas estrangeiras, precisamos fazer uma reforma, garantir a proteção do mercado nacional, botar cláusulas mais duras. Aí Lula, não, porra, briga do cara aí com o governo dos Estados Unidos, não sei o que, papapá, toma uma cotazinha aí, uma cotazinha nacional e toma dinheiro, ó, dinheiro, vai. Dinheiro, Petrobras, dinheiro, Banco do Brasil, dinheiro, patrocina filme, faz filme aí, que só o caralho. Lula, tá aqui o João Pedro Stedler, MST, a gente quer reforma agrária, tem que desapropriar as terras. Lula, não desapropria não, porra, não. Muito BO, muito problema, toma aí dinheiro pro Pronera, vamos reformar os assentamentos, vamos fazer as coisas, papapá, mais programa social, toma dinheiro. Então, assim, a grande habilidade de negociação do Lula, a grande habilidade de conversar com todo mundo, de fazer com que saia satisfeito, entre aspas, o MST e o agronegócio, que saia satisfeito os estudantes, professores e os grandes empresários da educação, que saia satisfeito os artistas, as associações nacionais e os grupos de Hollywood, as distribuidoras, a Globo Filmes, que saia satisfeito o trabalhador e o patrão, o bancário e o banqueiro, era disponibilidade de grana, dinheiro na mão, para fazer política pública. Então, corta o enfrentamento, despolitiza a coisa, não tem reforma, não tem mudança estrutural, vai ter política pública, vai irrigar de dinheiro. Então, veja, eu não estou negando a grande habilidade do senhor Luiz Inácio Lula da Silva para ser um negociador, um mediador, beleza. Mas veja, ser negociador, mediador, quando tem dinheiro sobrando, é mais fácil, né, gente? Mais fácil, tá ligado? Não, eu quero uma reestruturação do plano de cargos e carreiras. Não, pá, reestruturação. Ah, então, bicho, vai ter reestruturação não, mas tu vai ganhar um aumento de 8%. Sabe, você conseguir desarmar uma greve quando é possível, você dar um aumento de 8, 10%, é muito mais fácil, né? Você chegar a um acordo rápido. Não, a gente precisa de mais concurso, porque tá faltando 40% de pessoal, não sei o quê. E não, bicho, vai ter concurso não, agora não, para repor esse 40% não, mas eu vou fazer um concurso, ó, para repor 5%, né? Faz 10 anos que não tem concurso, eu vou fazer. O governo passado da FHC não fez, eu vou fazer. 5%, cala a boca, nunca mais vai ter. E é isso, perfeito? Então, o contexto ali que o Lula pegou era um contexto que fazia com que fosse mais fácil gerir os conflitos. Veja, o Lula, com todo respeito aí a quem gosta, sempre falou muita besteira, viu? Lula no primeiro e no segundo mandato, ó, tinha fala racista, fala machista, fala absurda, fala atacando as esquerdas, fala repetindo piada do Ronald Reagan, da Margaret Thatcher, dizendo que não era mais de esquerda, dizendo que era liberal, dizendo que todo mundo que envelhece tem que deixar de ser de esquerda. O Lula falava vários absurdos, né? Especialmente, inclusive, no tema da segurança pública e da questão racial. O Lula falava, ó, uma atrocidade por cima da outra. Inclusive, ele melhorou, viu? O pessoal falar que o Lula tá ficando velho, não sei o que, um discurso meio estranho. O Lula melhorou muito. O que o Lula falava sobre questão racial e política de segurança pública no primeiro e no segundo mandato era uma barbaridade por cima da outra, uma atrocidade por cima da outra, né? Só que aí, gente, tinha dinheiro, né? A política de cota, é não sei o que, grana, e Fundação Palmares, e edital, e grana, e programa, e grana. Você consegue apaziguar os conflitos, né? Agora veja, qual é a situação hoje? Qual é a situação hoje do Brasil? Você tem dois determinantes centrais.
Primeiro determinante central, os deputados, hoje, cada deputado, no universo de 4 anos de mandato, tem 50 milhões de reais para gastar. Então, antes, o deputado, toda vez que queria uma ambulância, toda vez que queria recapear uma estrada, toda vez que queria mandar limpar um rio, toda vez que queria mandar reformar uma escola, toda vez que queria roubar, inclusive, toda vez que queria roubar, não, então precisa refazer aqui, ó, a cobertura de uma quadra poliesportiva custa 100 mil, vou dar um jeito de sair por 300 para eu ficar com o resto. Toda vez que ele precisava de alguma coisa disso, ele tinha que ir para o executivo. O executivo concentrava o poder do gasto discricionário, né, do investimento, além do gasto obrigatório, folha de pagamento, programas sociais e tal. Então, os deputados e senadores tinham uma dependência muito maior da presidência da República e tinha um balcão de negociação ali muito bem estabelecido, que é assim, ô presidente, tudo bem? Ó, eu preciso lá, eu sou de Tracunhaém, ó, eu preciso botar uma maternidade lá. Eu prometi na eleição que ia ter uma maternidade em Tracunhaém. Arruma uma maternidade pra mim? Não, arruma, meu filho. Uma maternidade dizia pra você, uma maternidade, né, para as mulheres. Aí fazia uma gracinha, dava uma piadinha. Não, arruma uma maternidade pra você. Agora você vai votar com a gente nisso. Perfeito? Aí deputado, não, beleza, voto sim. Tamo junto, perfeito. Eita, Lula é massa, olha como ele é engraçado, divertido, conseguir a maternidade. Isso não existe mais, viu, gente? Porque hoje, com 50 milhões por mandato que um deputado federal tem, o deputado consegue ambulância, consegue o trator, consegue recapear a rua, consegue reformar o teto da maternidade, consegue comprar a máquina de raio-x e por aí vai, sabe? Então, hoje, para manter sua base eleitoral, o deputado tem muito mais liberdade, tem muito mais autonomia frente ao executivo. Isso por um lado. Por outro lado, mesmo com 50 milhões de reais em 4 anos para gastar, 50 milhões de reais para a gente que é pobre, que é trabalhador, é o dinheiro do fim do mundo, né? Para fazer obra pública é quase nada. 50 milhões de reais, você não faz, por exemplo, uma transposição do São Francisco. Você não constrói uma hidrelétrica. Você não faz uma BR, você não duplica, grosso modo, uma BR. Você não faz uma obra gigantesca de terraplanagem, dependendo do tamanho da obra. Você não faz uma obra gigantesca de construção de moradia popular. Então, ao mesmo tempo que os deputados e senadores têm mais autonomia frente ao executivo, eles continuam dependendo do executivo para grandes obras, né? Então, se o deputado é de Minas Gerais e prometeu duplicar uma BR para facilitar a escoação da produção de café, né, ele vai precisar do governo federal para duplicar essa BR. Ele não vai conseguir duplicar só com as emendas. Se o deputado é de uma região, sei lá, do estado do norte do Brasil, é do Amazonas, e ele prometeu que ia tornar navegável um rio que tem dificuldade de fazer navegação como meio de transporte, para fazer a obra hídrica, ele vai precisar do recurso do governo federal, não vai conseguir só fazer com emenda. Então, os deputados continuam, ainda que com mais autonomia, dependendo em várias dimensões do executivo. Mas qual é o problema? O executivo, hoje, ele não consegue oferecer isso. Por quê? Porque tem um novo teto de gasto, gente. Então, assim, o Lula pode passar todo dia despachando 9, 10 horas por dia, recebendo deputado. Ele vai fazer um bocado de promessa que ele não vai cumprir. Porque não pode gastar, está proibido. Não é porque o Estado não tem dinheiro, é porque está proibido por lei de gastar por causa do novo teto de gastos. Então, assim, não dá. Se antes era muito tranquilo pro Lula receber MST, receber MTST, receber sindicato, receber povo da cultura, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, Associação de não sei o quê, Coletivo de Catador de não sei o quê, e toma-lhe política pública, dinheiro. Agora não dá mais não, porque a marra que foi colocada no orçamento público por causa do novo teto de gastos, né? Tirando o gasto financeiro, né, gente? O gasto com juros e serviços de dívida pública, ele segue liberado, né? Faz com que, tá, o presidente vai fazer o quê? Vai ficar despachando direto agora, conversando merda com o deputado e senador, para fazer 3.001 promessas que ele não vai conseguir cumprir? Sim, é isso? Não, ô presidente, eu preciso duplicar a BR no meu estado. Não, vamos fazer. Aí chega o Ministério da Fazenda e vai dizer, não, vai fazer não, porra, porque o déficit zero. Não vai fazer não. Deputado, eu preciso reformar aqui o hospital na minha cidade, o hospital tá caindo aos pedaços, tem que reformar e tem que construir uma nova ala para trauma, ó, que o povo tá caindo muito de moto, de Uber moto, tem que ter uma nova ala de trauma. Vai chegar e vai dizer assim, ei menino, vai fazer não, déficit zero. Ei. Fazer. Presidente, tem uma demanda aqui de construir um IFE, um Instituto Federal na minha cidade, ó,
prometi lá para trazer desenvolvimento, para trazer emprego, vai movimentar o comércio, o setor hoteleiro e não sei o que e tal. Ei, pode não. Déficit zero. Tá ligado? A capacidade do governo de firmar esse meio que balcão de negócios sem aqui um sentido moral, viu, gente? Falando de maneira objetiva, como é. Inclusive, vamos lá, viu? Nem é um problema central. Veja, nem é um problema central, desde que você ordene isso e coloque isso dentro de uma lógica de projeto. Não, você quer construir IFE? Beleza. Se for racional do ponto de vista do gasto público ter um IFE naquela cidade, e o acordo é, não, a gente constrói o IFE no Instituto Federal, em troca você vota com a gente, zero bronca, viu? Aqui não tem nenhum juízo moralista, não. Enfim, nem é essa a questão central. Mas hoje é muito difícil de atender isso, sabe? E aí, veja, gente, é importante entender isso. O orçamento secreto, ele surgiu a partir do momento que os deputados perceberam que o teto de gastos do Temer ia acabar com eles. Porque, veja, para agradar a burguesia, né, respondendo a toda a pressão da grande burguesia e do imperialismo, os deputados foram lá e beleza, teto de gastos, aprovaram com o Temer. Aí eles perceberam que o teto de gastos amarra a capacidade de gasto do governo federal, mas ia foder eles também, porque boa parte do gasto deles, né, dependia da articulação com o governo federal. Então o governo federal fica proibido de gastar o gasto primário, a capacidade do deputado de conseguir ambulância, de conseguir trator, de conseguir reforma de hospital, de escola, de universidade, recapeamento de pista, tudo isso ia para o espaço. Então como é que a gente faz graça para a burguesia, né, mantém os interesses do rentismo, empurrando um teto de gastos, e ao mesmo tempo garante a sobrevivência paroquial do deputado e do senador, quer ter capacidade de gastar para manter, sustentar e ampliar suas bases eleitorais. Aí vem o orçamento secreto, aí vem a explosão de emendas. Veja, o orçamento secreto, as emendas do relator, tudo isso nada mais é do que uma forma de driblar a austeridade imposta ao gasto público, fazendo com que a conta da austeridade fique basicamente para o executivo e o legislativo consiga sair um pouco disso, perfeito? Esse é o X da questão. Veja, são coisas irmanadas. Teto de gastos, ele é gêmeo, siamês e orçamento secreto. Um existe por causa do outro, né? Os deputados foram lá, aceitaram essa dinâmica de teto de gasto para fazer graça para a burguesia, mas para, ao mesmo tempo, preservar seu interesse corporativo, no lugar meter o orçamento secreto, emenda do relator e a porra toda, perfeito? Onde é que está o X da questão? Veja, no começo do governo Lula, na PEC de transição, o governo Lula escolheu manter teto de gastos. O governo Lula ganhou um presente. E essa história aqui, e isso para mim é talvez o fato mais importante da história recente do Brasil, que infelizmente é pouco conhecido. O Davi De Castro já falou muito sobre isso, a Hélida Graziani já falou muito sobre isso, outras figuras, o professor Pedro Paulo Bastos também, de uma maneira um pouco diferente, já falou sobre isso, mas normalmente isso é ignorado, porque a maioria do que se entende como mídia progressista e a maioria do que se entende aí como intelectuais de esquerda não querem que você debata isso, que é o seguinte: existia uma articulação, principalmente no Senado, mas não só, mas no Senado, na Câmara dos Deputados, de um setor expressivo ali dos deputados, no STF, de ex-governadores, de caciques locais importantes, de oligarcas locais importantes, que criaram as possibilidades para acabar com o teto de gastos, no sentido de que, ó, bicho, a gente precisa que tenha a volta com tudo do investimento público federal significativo. Isso a gente está precisando do ponto de vista econômico, e a gente quer dar um freio no poder do Arthur Lira, né? E aí, veja, durante a PEC de transição, o teto de gastos do Temer foi extinto. Vocês entenderam isso, gente? Vocês dimensionaram isso? Foi extinto o teto de gastos do Temer, e foi dito, tá na lei, que o governo Lula teria até agosto de 2023 para enviar uma nova regra fiscal que não precisava ter teto de gastos. O governo poderia ter pautado a aprovação de uma nova regra fiscal sem teto de gastos, inclusive basicamente fazendo com que a lei voltasse a ser o que era antes do teto de gastos do Temer, basicamente com a meta de primário. O governo Lula escolheu empurrar
criar um novo teto de gastos. Isso aqui é o ponto central e que ninguém nunca refuta, ninguém nunca debate, sabe? Que é assim, a proposta de lei, a Lei Complementar 200, que criou o arcabouço fiscal, o novo teto de gastos, veja, ela foi piorada no Congresso? Foi. Ela foi piorada no Congresso, isso é fato, isso é fato. Mas se ela tivesse sido aprovada sem mudança nenhuma, do jeito que saiu a proposta do Ministério da Fazenda, sem mudança nenhuma do Congresso, a situação seria uma merda do mesmo jeito, porque era uma lei de essência neoliberal e austericida, entende? Então, assim, o governo Lula, ele morre enquanto chance de dar certo do ponto de vista de popularidade. Não quero nem falar de dar certo do ponto de vista de projeto de Brasil, da classe trabalhadora, da soberania nacional, do socialismo, nem isso que eu tô debatendo. Do ponto de vista de popularidade mesmo, dá certo eleitoralmente. O governo Lula morre no momento que o governo Lula escolhe criar um novo teto de gastos na lógica, tal como 2015, de agradar a burguesia. De dizer, especialmente para a Febraban, que é um dos principais setores da grande burguesia interna que apoia o governo Lula, que ó, nós estamos comprometidos com o programa de vocês, com o programa da banqueirada, com o programa de austeridade, com o programa de redução do tamanho do Estado, com o programa de corte de gastos, com o programa de ampliar a privatização e mercantilização dos serviços e políticas públicas. Tá fazendo uma zoada da porra aqui fora, alguém tá serrando alguma coisa. Eu espero que o áudio do vídeo não tenha ficado prejudicado. Se ficou, é isso, viu, gente? Mil desculpas. Mas enfim, continuando. Então veja, o governo morreu ali. O governo morreu ali, porque assim, se não fosse o novo teto de gastos, o Rui Costa, com aquela cara zero simpática dele e com toda a falta de trato que ele tem, mas veja, ninguém ia ficar puto com o Rui Costa não, porque ia ser o Rui Costa recebendo demanda, fazendo reunião e dando simple. Não, quer o quê? Política pública? A gente libera. Não quer o quê? Duplicar BR? A gente duplica. Não, quer o quê? Construir hospital? A gente constrói. Não é para construir o quê? Uma UPA? Não, a gente faz. Não é para fazer o quê? Reformar a escola? Não, a gente reforma, menino. Para fazer o quê? Não, ampliar a rede de distribuição elétrica? Não, a gente faz. Dinheiro, 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 dinheiro. Veja, gente, não existe no capitalismo brasileiro, especialmente esses governos, né, de corte neoliberal que tem uma cara muito gerencialista, essa coisa de gestor, sou gestor e tal, governo abarrotado de dinheiro, impopular não, viu? Assim... Vamos lá? O JHC, prefeito de Maceió, a cidade onde eu estudo, né? Faço doutorado lá na UFAL. A galera me perguntando, Jones, tu viu que o JHC foi reeleito com uma votação espetacular? Qual é o segredo? Eu falei, gente, o segredo é o dinheiro da Braskem, porra. Que a prefeitura conseguiu com a indenização da Braskem, porque a Braskem afundou uma parte de Maceió. E aí, tanto é assim que o JHC, quando viu que o dinheiro da Braskem estava acabando, o JHC muda de partido, deixa de ser bolsonarista, vai para o PSD para tentar estar mais próximo do governo federal, conseguir mais obra, mais dinheiro do governo federal, para a popularidade dele não cair. Porque o JHC sabe, agora que o caixa vai secar, a vida vai ficar dura. A vida vai ficar dura. Então, assim, o segredo da popularidade do JHC, meu irmão, o segredo da popularidade é caixa abarrotado. O João Campos estava, os primeiros 2 anos de prefeitura dele em Recife, ele comeu pão que o diabo amassou. Era vaiado em todo canto, era greve por cima de greve, problema por cima de problema e tal. Aí o João Campos conseguiu o maior empréstimo da história do BID, do Banco Interamericano de Desenvolvimento. O caixa da prefeitura ficou abarrotado de dinheiro. Foi assim que o João Campos chegou a essa popularidade. Começou a meter obra por cima de obra, e dar reajuste para servidor, e fazer concurso público, e obra, e tome-lhe obra, e tome-lhe obra, tome-lhe obra, tome-lhe obra, tome-lhe obra, tome-lhe obra. Aí a popularidade disparou. Mas enquanto o João Campos não estava com caixa abarrotado, vai ver qual era a popularidade dele. Ah, não, Facá é um escroto, mas foi um bom prefeito em Maricá, porque passe livre hospital. Meu amigo, veja, qualquer imbecil, o prefeito de Maricá, com royalties do petróleo que a cidade tem, vai fazer um governo popular, viu? Com boa aprovação. Qualquer imbecil, assim, uma lesma, senta ali na prefeitura de Maricá e outras prefeituras ali do Rio de Janeiro que recebem, né, muito royalties do petróleo, vai fazer um governo popular, gente. Alguém pode dizer assim, mas Jones, sua teoria é falha. Por quê? Porque Haddad, em 2016, estava com caixa abarrotado de dinheiro e foi derrotado em todas as urnas para João Dória. Pois é, gente. É porque Haddad é diferente, viu? Haddad realmente é um caso assim a ser estudado, né?
é provavelmente um dos únicos casos na história recente do Brasil em que o prefeito disputando a reeleição, tendo bilhões em caixa, não foi reeleito e conseguiu perder em todas as urnas e não teve nem segundo turno. Né? Se não me falha a memória, eu acho não teve nem segundo turno. Né? Então, assim, o Haddad é diferente. O Haddad é diferente. Perfeito? Depois a gente conversa sobre isso. Mas, enfim, estão querendo colocar na conta da Janja, na conta do Rui Costa, na conta da idade do Lula, na conta de fatores secundários, terciários, um governo regido pelo novo teto de gastos, um governo regido pela austeridade. Então, estão, mais uma vez, fazendo uma operação para tirar o que é central, o projeto político, a política econômica, para colocar em elemento secundário. Ah, não, mas porque o Lula não tem telefone, porque a Janja não deixa. Ah, não, porque o Lula não toma mais cerveja com deputado para ficar conversando merda. Ah, não, o Lula não recebe mais senador. Antes o Lula recebia o Sarney, recebia o Renan Calheiros, recebia a Cátia Abreu, ficava conversando, pipipi, popopó, pipipi, popopó. Peraí, gente. Peraí. O X da questão, o fundamento da coisa é um governo que resolveu tocar um projeto neoliberal num cenário muito difícil, com uma posição de extrema-direita agressiva, mobilizada e que tem capacidade de pautar a agenda pública. Este governo neoliberal não faz disputa ideológica de esquerda na sociedade, pelo contrário, reforça o senso comum neoliberal e vive pressionado do ponto de vista de responder a agendas políticas da extrema-direita e pressionado porque não consegue cumprir suas promessas de campanha e vive dando tapa na cara da sua própria base para garantir o cumprimento do novo teto de gastos. Então, é isso que é o elemento central. Se Janja morrer amanhã, Deus o livre, eu tô desejando mal dela não, viu, gente? Mas se Janja morrer amanhã, não vai mudar nada no governo, não. Vai continuar esse clima de barata voa. Se Lula se separa de Janja amanhã, isso não vai ser central, não. Não é isso a questão. Não é essa a questão. Não é a questão Janja. Não é a questão Rui Costa. Zero simpatia pelo Rui Costa, viu? Diga-se de passagem. Não é essa a questão. A questão é o marco de política econômica, porra. É o compromisso com reproduzir o modelo econômico neoliberal. E aí, gente, veja, quem me acompanha aqui no canal desde 2023, sabe, desde 2023, que a gente fala assim, ó, quando o governo aprovou o novo teto de gastos, eu falei aqui, ó, o governo morreu. Falei aqui, o governo morreu. Eu lembro que na época, no Twitter, debatendo com Helder Maldonado, do Galãs Feios, gosto muito, inclusive, do Galãs Feios, mandar um abraço aí pra galera. Helder falando que o governo Lula deveria investir em trens e tal. Eu falei, Helder, que investir em trem, pô? Acabou o governo, pô. Tem agora um novo teto de gastos. Acabou o governo. Se o governo trazer os melhores engenheiros do Brasil, apresentar o melhor projeto de construção de malha ferroviária do país, ó, porra, projeto do caralho aqui, com a expectativa de nos próximos 10 anos o Brasil vai ter X de malha ferroviária, e aí trem bala e não sei o que. Não tem, não pode. Tem um novo teto de gastos. Morreu. O governo pode renascer se ele começar a furar o próprio teto que ele colocou. Fora isso, gente, desculpe, viu? Desculpe, é se iludir, é criar subterfúgio para não encarar a questão central. E aí, eu vou caminhar para a conclusão dizendo o seguinte: muita gente não pode encarar a questão central, sabe por quê? A maioria do que se chama de esquerda no Brasil, dos sindicatos, dos partidos políticos, dos movimentos sociais, dos veículos de comunicação progressista, sabe o que foi que fizeram em 2023, enquanto era aprovado o novo teto de gastos? Ficaram calados. Ou então elogiaram o novo teto de gastos, né? Como o senhor André Roncalha. Elogiaram. Então é claro que não podem dizer que o governo morreu na metade de 2023, quando ele aprovou o novo teto de gastos, porque vão ter que explicar por que ficaram calados, por que apoiaram essa merda. E aí que o pessoal fica chamando de antipetista, eu tô há 2 anos dizendo, gente, esse novo teto de gastos vai afundar o governo. O novo teto de gastos vai afundar o governo. O novo teto de gastos vai afundar o governo, sabe? E tá afundando. Aí o problema é a Janja, o problema é o Rui Costa, o problema é que Lula não fica mais conversando besteira com deputado e senador. Pelo amor de Deus, gente, vamos se respeitar, né? A moral, vamos se respeitar? Sim, simplesmente é isso, gente. Simplesmente não dá. Não dá, de verdade. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.